Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste domingo, as leituras proclamadas são Isaías capítulo 22, Salmo 137 e a Carta aos Romanos capítulo 11. Entre tantos caminhos a serem interpretados, a liturgia hoje, de um modo geral, também nos oferece um olhar da majestade de Deus e toda a sua onipotência. Visto que a primeira leitura de hoje, lida pelo profeta Isaías, ressalta a retirada de certo administrador para a elevação de um outro. Já na segunda leitura, após São Paulo discursar nos versículos anteriores a esses de hoje sobre a salvação de todo Israel, na leitura de hoje, São Paulo, inspiradíssimo, conclui esta parte com um hino de louvor a Deus. Já o Evangelho mostra que realmente ele convalida as leituras antecedentes ao detalhar como Simão Pedro se tornou o primeiro Papa da Igreja, ou seja, como nasceu a Igreja de Jesus Cristo. De fato, o Senhor é o dono de todas as coisas, criadas e incriadas, naturais e transcendentes. Basta olharmos a rigor a forma com que Jesus instaura o seu reino aqui na terra a partir de sua igreja e de seus apóstolos. Nos parece que, de certo modo, Jesus destituiu o sacerdócio antigo, os quais ofereciam apenas animais para expiar os pecados da humanidade. E segundo o Evangelho de hoje, Jesus coloca à frente de sua igreja um novo sacerdócio, um homem que até aquela ocasião era totalmente alheio às coisas do céu, assim podemos dizer. Simão Pedro é simples e não sabe absolutamente nada sobre a igreja que Jesus vai instituir. E segundo os evangelhos, Simão Pedro ainda vacilou com Jesus várias outras vezes. E de repente, agora, como está no evangelho de hoje, vemos que Jesus vai colocá-lo à frente de sua igreja. Que coisa! Podemos dizer que, aos olhos de qualquer ser humano, isso seria um grande absurdo. Se você fosse o dono de uma grande empresa, você colocaria uma pessoa à frente dela, sabendo que esta pessoa já cometeu vários erros contra você? Creio que não. Pois bem, Jesus fez isto. Reparem que, contrário a tudo que vemos ou pensamos, e ainda de forma antecipada, Deus enxerga todas as possibilidades em cada ser humano. Mesmo que as potencialidades desta ou daquela pessoa ainda não tenham sido afloradas
totalmente nas pessoas. Deus transforma a nossa pobreza em riqueza, nossas misérias em abundâncias, enfim. Uma cena como esta deveria nos fortalecer ainda mais em nossa vida diária, em todos os seus aspectos, mas principalmente no âmbito religioso. Nunca devemos ter medo de nada, mesmo se ainda não temos grandes conhecimentos de alguns aspectos da Igreja de Jesus Cristo. Com os corações dóceis, devemos acreditar que o Senhor pode nos transformar em pessoas melhores e habilitadas para esta ou aquela tarefa, seja no espaço sagrado, religioso, ou mesmo em outras áreas de nossa vida familiar e profissional. Enfim, quando Simão Pedro, inspirado pelo Pai que está no céu, diz quem é Jesus, Jesus entrega a Simão Pedro as chaves de sua igreja, dando-lhe plenas condições de ser o primeiro líder de sua igreja aqui na terra. Reparem que mesmo que Simão Pedro seja um homem de família simples, um pescador, etc., mesmo assim, Jesus vê nele antecipadamente todas as suas competências e acredita nele. Assim é Deus com cada um de nós, com cada ser humano em toda a face da terra. Pode ser que aos olhos de grande parte da sociedade, esta ou aquela pessoa seja, de certo modo, descartável. Mas quando o ser humano passa a reconhecer quem é Deus em sua vida, tudo pode ser mudado. Conheça melhor quem é Jesus e não seja como aquelas pessoas no início do evangelho de hoje, que nem sabem direito quem é Jesus, apenas tinham um conhecimento superficial sobre quem era o Messias, quem era o Filho de Deus. Não seja dessa forma. Ao contrário disso, mergulhe profundamente no mistério da Santíssima Trindade. Descubra, saiba quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Quando você reconhece quem é Deus, Ele te mostra quem você é e o que você poderá ser se ouvi-lo e segui-lo. Precisamente o que Ele fez na vida de Simão Pedro. Ora, além desses detalhes riquíssimos, veja que Jesus anuncia que em sua igreja o mal não prevalecerá. Veja que hoje em dia se diz que existem incontáveis, várias igrejas mundo afora. Será que é isto mesmo? Então será que o Filho de Deus errou ao dizer que iria ter somente uma igreja? Que ele iria fundar somente uma igreja? O que você pensa a respeito disso? Sendo Jesus onisciente, ou seja, onisciente significa que tudo Jesus sabe sobre o passado, sobre o presente e principalmente sobre o futuro. Então, será que Jesus é passível de erros, sendo ele onisciente? Ao lado de quem você quer ficar hoje e sempre? Ao lado de Jesus ou dos produtos humanos? Reforçando esta linha de pensamento, São Jerônimo utiliza a metáfora da pedra a fim de enfatizar que a Igreja de Jesus, além de ser única, ela sempre será indestrutível. Não importa o que aconteça com ela. São João Crisóstomo também contribui ao dizer que a fé de Pedro é firme como a rocha, e assim muitos irão acreditar em Jesus, fazendo do próprio Simão Pedro, após Jesus, o primeiro pastor de sua igreja, ou seja, o primeiro Papa. De fato, Jesus concede a Pedro sua autoridade e poder já aqui na terra, com o objetivo de que todas as ovelhas dispersas
se unam à fé de Pedro na Igreja de Jesus Cristo. Por fim, Jesus deixa claro que é através de sua igreja que estaremos ligados e entraremos no céu. Então, querido povo de Deus, o tempo está passando para todo mundo, para todos nós. Não percamos mais tempo. Unamo-nos todos à fé de Pedro, que recebeu de Jesus o poder de ligar e desligar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.